Bom dia, nono ano. Como estão todos? Por aqui está tudo jóia, graças a Deus. Então, turminha, hoje a nossa aula ela vai ser dividida em dois momentos, tá? Nós teremos nesse primeiro momento, eu vou corrigir com vocês a lista de exercícios que foi encaminhada para a escola. E no segundo momento da aula, nós vamos iniciar um novo capítulo, combinado? Lembrando, pessoal, que aqueles que não pegaram ainda a lista de exercícios na escola, peçam os responsáveis de vocês para entrarem em contato com a secretaria da escola, verificarem aí o horário do funcionamento, né, o horário de funcionamento da secretaria e não deixem de buscar essas atividades, porque você sabe que aqui nas ciências é igual na matemática. A única forma que tem de nós aprendermos o conteúdo, de nós fixarmos o conteúdo, é fazendo atividade. Então, aqueles que não buscaram ainda, a partir das próximas semanas, se organizem e peçam os responsáveis de vocês para buscar. Combinado? Vamos então começar, vamos iniciar então pela lista de exercícios. Essa foi a lista de exercícios que foi encaminhada para a escola e vamos começar a correção por esses exercícios, tá? Pessoal, eu coloquei aqui o fone porque eu acho que eu fiz alguns testes e o áudio ele fica melhor, combinado? Então, por isso que em alguns espaços aqui da minha casa eu vou estar gravando com o fone pro áudio aí ficar melhor, para vocês conseguirem aí escutar, combinado? Questão 1. O que é genética? Quem é considerado o pai da genética? A genética, pessoal, ela é a ciência que estuda os genes, ela também estuda aí as funções de herança biológica, estuda os mecanismos também de transmissão das características ao longo das gerações, né? Então, estuda também as questões de doenças, qual que é a probabilidade de uma determinada doença ser transmitida e ser repassada para as próximas gerações. Enfim, a genética é um ramo extremamente amplo e ela estuda aí diversas situações que fazem parte aí do cotidiano, né, de um ser vivo. Defina cada um dos conceitos abaixo. Então, nessa questão aqui, nós falaremos os conceitos dos genes, dos alelos, do dominante e do recessivo. Nós começaremos, então, pelo gene. Gene, pessoal, o que é gene? Gene, na verdade, é um segmento de uma molécula de DNA. O DNA ele também é conhecido aí como ácido desoxirribonucleico. E ele é responsável, gente, pelas características que nós herdamos aí geneticamente. Então, ele é responsável pelas doenças também. Já observaram que às vezes tem uma determinada família que tem no seu DNA a predisposição, o gene da diabetes. Então, as próximas gerações, se não cuidar da saúde, né? Se for uma pessoa extremamente sedentária, uma pessoa que não se preocupar com a alimentação, a probabilidade dela vir desenvolver aí a diabetes é extremamente o quê? Alta. Da mesma forma, por exemplo, nós temos aí cânceres também. Vocês já observaram que às vezes uma família, por exemplo, tem uma pessoa que desenvolve lá um câncer de intestino, depois o outro tem, o tio tem, o filho tem, e assim vai passando, né, para as próximas gerações. Então, essa aí é a característica aí, essas informações ficam armazenadas aí no DNA das células, ok? Então, esse é o conceito aí de gene. Próximo conceito que nós vamos aprender agora, que vocês confiram aí se está de acordo com as respostas de vocês, tá? É o conceito de alelo. Pessoal, o que são os alelos? Na verdade, os alelos são as formas alternativas aí de um determinado gene e eles vão ocupar o mesmo loco em cromossomos homólogos, tá? Quando a gente fala loco, eu estou me referindo, né? Nós estamos falando aí da posição do gene no cromossomo. Tá? Quando, por exemplo, falamos em cromossomos homólogos, eles possuem, nós sabemos, né, que eles possuem aí genes aí para as mesmas características, tá? Então, eu coloquei aí a resposta para auxiliar vocês. O próximo conceito que nós falaremos agora é o conceito de dominante. Pessoal, o dominante é o gene que vai expressar suas características quando está presente. Sempre será representado aí por uma letra maiúscula, tá? Eu vou
corrigir, porque na hora que eu fui colocar as informações, acaba que eu acredito que o Caps Lock estava ligado, então entrou em minúscula, tá? Eu vou alterar aí para vocês, mas sempre vem em letras maiúsculas. Já, por exemplo, o recessivo, qual que é a definição de recessivo? O gene que somente consegue se expressar se estiver sem a presença de um dominante, ou seja, ele vai estar sozinho e ele vai ser representado por uma letra minúscula. Ok? Então, esses são os conceitos, basicamente, que são usados aí na genética. Eu espero que vocês tenham acertado, porque eles são conceitos que foram discutidos aí por diversas vezes na sala de aula e todos vocês sobressaíram super bem quando eu questionei com vocês o que significava, né? A questão dos exercícios também. Então, eu espero que vocês estão todos aí afiados para as próximas questões, não é mesmo? Questão 3. Cruzamentos entre plantas de ervilha de cor amarela e cor verde foram realizados por Mendel em seus estudos de genética. Realize os cruzamentos abaixo e determine a proporção genotípica e fenotípica de cada um dos cruzamentos. Então, foi passado aqui para vocês 4 cruzamentos para vocês fazerem e agora nós vamos encontrar a resposta desses cruzamentos. Letra A. Aqui foi cruzado, pessoal, Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho. Desse cruzamento, né, 100% dos meus indivíduos aí serão Vzão, Vzinho. Isso quer dizer que terão a coloração o quê? Amarela. Letra B. Vzão, Vzinho cruzado com Vzão, Vzinho. Esse cruzamento aqui será um pouco diferente o meu resultado, tá? Desse cruzamento aqui, 75% vai apresentar a cor amarela e 25%, que foi expresso aí por Vzinho, Vzinho, será de cor verde. Letra C. Vzão, Vzinho cruzado com Vzão, Vzão. Deste cruzamento aqui, pessoal, nós vamos encontrar indivíduos Vzão, Vzão e indivíduos Vzão, Vzinho. Só que as proporções serão da seguinte forma: 50% Vzão, Vzão e 50% Vzão, Vzinho. E quanto à coloração, 100% serão o que? Apresentarão coloração o quê? Amarela. Alternativa D, Vzão, Vzinho cruzado com Vzinho, Vzinho. Aqui também nós encontraremos um resultado diferente, tá? 50% aí dos meus indivíduos apresentarão a cor amarela e os outros 50% apresentarão a cor verde. Eu espero muito que vocês tenham acertado esses cruzamentos, porque de acordo com a resposta que vocês me deram aí em sala de aula, eu tenho certeza que vocês saíram super bem, não é mesmo? Ao cruzar uma ovelha branca com um carneiro branco, nasceu um filhote de cor preta. Quais são os genótipos dos pais? Qual a probabilidade de nascer no próximo cruzamento somente ovelhas brancas? Considere que a cor branca é dominante. Olha só, nesse exercício aqui, já está falando tudo o que vocês precisam para encontrar o resultado. É uma questão muito simples, tá? Os genótipos dos pais aqui, pessoal, Pzão, Pzinho, tá? De ambos, tanto do pai quanto que da mãe. Eles representam aí, né? São os genótipos Pzão, Pzinho. Quando cruzados, né? Esses genótipos, nós encontramos o seguinte resultado: Pzão, 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 Pzinho, Pzão, Pzinho, Pzinho, Pzinho. Isso quer dizer que 75% dos meus indivíduos, caso tenha aí um cruzamento, será de coloração o quê? Branca, tá? Ou seja, 3/4. Questão 5. Observe o heredograma abaixo e responda. Letra A. Que indivíduos são do sexo feminino? Olha aí, nós temos um heredograma aí com 10 representantes. Os do sexo feminino são representados aí, pessoal, pela bolinha. Então, indivíduos do sexo feminino são os indivíduos de número 2, de número 4, de número 8, de número 9 e de número 10.
Letra B, que indivíduos são do sexo masculino? Se as bolinhas pertencem ao sexo feminino, os quadradinhos pertencem ao sexo masculino. Então, os masculinos são o indivíduo de número 1, 3, 5, 6 e 7. Letra C. Quantas gerações estão representadas no heredograma acima? Nesse heredograma aqui está representando, na verdade, 3 gerações. E a alternativa D, a herança envolvida, ela é recessiva ou dominante? Vocês observaram que o indivíduo número 10, o círculo ele está todo preenchido? Então, está mostrando aí que é um indivíduo que apresenta aí alguma anomalia, tá? E essa herança, ela é o quê? Ela é recessiva. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, existe aí um filho afetado, que foi esse filho aí de número 7, tá? E esse filho, na verdade, ele apresentava o quê? Pais heterozigotos e normais. Questão 6. Um pesquisador cruzou casais de ratos cinzas e obteve filhotes de cor cinza e de cor branca. Entre os 40 filhotes encontrados na prole desses casais, qual o número de filhotes heterozigotos? E o número de filhotes homozigotos dominantes? E o número de filhotes homozigotos recessivos? Então, pessoal, aqui nós vamos cruzar, então, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. E o resultado desse meu cruzamento foi o seguinte. Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Então, como resposta, nós encontramos aqui, na verdade, 10 homozigotos dominantes, representados aí por Bzão, Bzão. 20 heterozigotos, representados aí por Bzão, Bzinho, e 10 homozigotos recessivos, representados aí por Bzinho, Bzinho. Se nós somarmos 10 com 20 mais 10, nós encontraremos aí, então, os 40 filhotes que estava mencionando aí no enunciado da questão. Então, pessoal, como eu informei para vocês, hoje a nossa aula vai ser dividida aí em 2 momentos, tá? O primeiro momento já aconteceu, eu corrigi com vocês a lista de exercícios que foi encaminhada aí para a escola. E esse segundo momento, nós vamos iniciar o capítulo 3 do nosso livro. Este capítulo 3, ele fala sobre as primeiras ideias evolucionistas. Então, assim, antes de entrar efetivamente com vocês no capítulo, eu gostaria de conversar com vocês o seguinte. Olha só, pessoal, dentro das ciências existem algumas situações que condizem com o que a gente acredita, né? E eu creio que, na verdade, foi Deus que criou os céus, que criou a terra e que criou tudo que existe no universo. Essa é o que eu creio, tá? Essa é a minha crença. Eu creio, né, em Deus, creio na Bíblia. E isso não vai mudar a minha opinião. Só, gente, que eu preciso de passar para vocês aquilo que está descrito no livro. Por quê? São essas informações contidas no livro que vai cair, né, nos processos seletivos que vocês forem participar, que vai cair nas provas, tá? Então, nós vamos estudar aquilo que está no livro, porém, algumas coisas em alguns momentos, né, que vai apresentar para vocês, né, algumas ideias, não condiz muito com o meu pensamento, mas isso é a critério de cada um, a gente tem que respeitar, tá? Mas em relação ao capítulo, o objetivo desse capítulo, pessoal, a gente vai estudar as ideias de Lamarck, nós estudaremos aí as ideias de Darwin, nós estudaremos aí o conceito de seleção natural, tá? E assim, né, para começar, eu gostaria de despertar vocês com algumas perguntas. Vocês já pararam para observar, né, para pensar, na verdade, que as características dos organismos que viviam há milhões de anos atrás no planeta, será que elas são as mesmas dos organismos de hoje? Será que eles possuem aí as mesmas características? Os organismos de antigamente têm as mesmas características de hoje? Será? Nós vamos trabalhar isso mais para frente. Vamos ver se procede. E olha só, como que vocês explicariam a origem de certas características dos seres vivos, como, por exemplo, a presença de asas?
Como é que será que surgiram as asas? Outra coisa, vocês sabem, né? Já ouviram falar de Lamarck, de Darwin? E em que campo das ciências, né? Na verdade, esses cientistas aí fizeram suas grandes contribuições. Então, nesse capítulo, basicamente, nós falaremos aí sobre isso, tá? Então, bora lá. Pessoal, para facilitar, eu printei, tá? As telas do livro, a página do livro de vocês, para estar auxiliando aí, nos auxiliando no decorrer das nossas aulas, combinado? Eu acho que dessa forma eu fico mais próximos de vocês e vocês também ficam mais próximos aí de mim. E próximos também do que eu estou falando. Fiquismo e transformismo. Ao longo aí dos anos de estudo de vocês, né, na parte das ciências, vocês aprenderam que todos os seres vivos, eles são formados aí por células. Nós temos seres que são unicelulares, nós temos seres que são já pluricelulares, enfim, cada ser vivo, né, tem o seu corpo constituído aí por um tipo de conjunto celular. Pode ser uma ou pode ser milhões aí de células, tá? Então, pessoal, quando a gente trabalha aí com seres unicelulares, nós destacamos aí, por exemplo, as bactérias, né, os protozoários, eles são seres que são constituídos de apenas uma única célula. Por isso recebem o nome de unicelulares. Já nós temos aí, como os animais e as plantas, esses aí são o quê? Pluricelulares. Por quê? Porque apresentam o seu corpo constituído aí por trilhões de células, tá? Então, existe essa classificação aí dentro da parte celular. Só que, além, pessoal, desse número de células, na verdade, os organismos também, eles são diferentes uns dos outros devido aí a uma série de outras características. Nós temos também, né, nós podemos citar, né, situações que diferem um organismo do outro, por exemplo, o formato, por exemplo, do corpo, né, a própria morfologia. Nós temos também a morfologia, a fisiologia celular também, a fisiologia ou a fisiologia humana do indivíduo. Nós temos também hábito alimentar. Nós temos também os diversos grupos. Na verdade, os seres vivos, né? Eles compartilham aí diversas características que fazem com que eles sejam aí diferentes uns dos outros. Nós temos também formas de locomoção. Enfim, são várias situações que diferem um organismo do outro, né? E nós sabemos também que os seres vivos eles podem ser encontrados aí em diversos locais do planeta. Isso vai depender o quê? De acordo com a condição do animal. Se ele tiver condição, por exemplo, de se estabelecer naquele local, ele vai se estabelecer, ele vai reproduzir, ele vai deixar a prole, né? Vai deixar descendentes. E assim esses descendentes vão ir gerando outros descendentes. Mas a gente sabe que uma espécie conseguiu se estabelecer num determinado local a partir do momento que ela começa o quê? A se reproduzir, não é verdade? Se a espécie não se reproduziu ali, significa que tem algo de errado, que ela não está conseguindo se estabelecer, tá? Ou é alguma coisa territorial, ou é algum fator climático, ou algum recurso alimentar também. Enfim, são várias situações que pode fazer com que uma espécie não consiga se estabelecer no determinado local. E quando a gente aí observa na natureza, né? Então a gente visualiza aí uma diversidade de seres vivos, né? E esses seres são diferentes um do outro. Mas vocês já pararam para pensar como que esses seres vivos poderiam ter sido originados? Como que eles surgiram, gente? E essa pergunta que muitos pesquisadores têm tentado responder. No século pessoal 18, predominava uma ideia chamada de fiquismo. Tá? O que dizia essa ideia? Essa ideia, na verdade, ela tentava explicar a biodiversidade. Ou seja, a diversidade de organismos que existem, né? Ou seja, e de acordo aí com esse pensamento do fiquismo, o que eles observaram? Eles observaram, de acordo com esse pensamento deles aqui, tá, pessoal? Eles observaram que cada espécie teria surgido, na verdade, de maneira independente, ou seja, surgiu do acaso
E essas espécies, na verdade, permaneceriam sempre com as mesmas características. Ou seja, do nada, elas surgiram e elas ficavam aí sempre com essas mesmas características, não tinham aí compartilhamento de informações, e é assim que surgiu de acordo aqui com o fixismo, né? Do nada resolveram surgir, do nada se estabeleceram, e assim aconteceu. Só, gente, que teve um pensador que acreditava, na verdade, nessa ideia. Inclusive, ele era sueco, tá? E ele era conhecido como Linneu. Então, Linneu, lembra que nós estudamos lá no 7º ano? Linneu, ele foi o responsável pela parte científica dos nomes. Vocês estão lembrados que nós estudamos os gêneros, as famílias, as espécies? Lembra do Reficofage? Então, só que na verdade, não só Linneu tinha esse pensamento, tinha também um outro cientista também que era fixista, ele chamava-se George, tá? E ele estudava os fósseis. Um estudo diferente do Linneu. Linneu estudava, por exemplo, as famílias, os gêneros, né, os indivíduos ali. Esse não. Lembra que a gente estudou os fósseis na verdade? O que são registros fósseis? É quando, por exemplo, um determinado organismo ele morre, né? E aquele ali se transforma, o osso, na verdade, se transforma em um fóssil, né? O fóssil, ele é um registro de que aquela espécie, ela o quê? Ela viveu em determinado momento. O fóssil nos dá a orientação do hábito alimentar do bicho, do tipo de onde que ele habita, né? Se ele é herbívoro, se ele é carnívoro. Através de um fóssil, a gente consegue conhecer aí diversas características do ser vivo. Mesmo que o ser vivo não exista mais, pelo registro fóssil, a gente tem uma noção de como era esse indivíduo, né? De como era esse organismo. E assim, esse fixista, pessoal, o George, ele percebeu, na verdade, que as espécies elas se modificavam com o tempo, né? Ele percebeu pelos registros fósseis que essa ideia de que as características não eram transmitidas aí para as próximas gerações, ela não procedia. Por quê? Pelos fósseis. Ele percebia que tinha fósseis que eram o quê? Eram diferentes. Então, com base nesses fósseis diferentes que ele estudava, ele percebeu que isso explicava que existia o quê? Uma diversidade de espécies. Que as espécies não surgiam do acaso, né? Que elas também, informava, né? A ideia do fixismo, que informava que era do além e que as informações não eram transmitidas, as características não eram passadas para as próximas gerações. Como que justificava se não era passada para as próximas gerações, se tinham aí diversos fósseis? Né? Como que justificava essa questão da transferência das informações se os organismos eram aí diferentes? Então, eles perceberam aqui que a diversidade de espécies, né? Na verdade, a diversidade de fósseis encontrados eram diferentes dos organismos atuais. Então, pessoal, essa ideia ficou conhecida como a ideia do transformismo, ou também pode ser chamada de transmutação das espécies. Isso quer dizer, o próprio nome fala, né? As espécies se transformam, as espécies mudam, tá? Então, basicamente, nessa ideia do fixismo e do transformismo, né? São dois conceitos completamente diferentes que vão estudar aí essa diferença aí de pensamentos. E nós sabemos, né? Hoje a gente consegue, mesmo que a gente entenda e respeite que teve esse pensamento, né, que ele existiu, nós sabemos hoje que as características elas são passadas aí de gerações para gerações, né? A gente consegue perceber isso. Por exemplo, o seu pai e a sua mãe, né? Quando tiveram eles passaram, você herdou características dos seus genitores. Os seus irmãos também herdaram características. E essas características, elas vão ser o quê? Passadas de gerações para gerações. Então, a gente sabe que ocorre uma transferência de informações, né? Que essas informações aí, elas são repassadas. Então, assim,
são pensamentos diferentes que existiram nas ciências, e é importante que vocês saibam que esses existiram, mesmo não acreditando, mesmo não tendo evidências, eles existiram por um determinado momento. Então, é essa aí a ideia do fixismo e a ideia do transformismo. Conexões ciência no dia a dia. Veja só, conforme eu informei para vocês, né, a ciência, gente, ela está presente aí em diversas áreas, né? As ciências pode ser a medicina, as ciências pode ser a química, pode ser a física, né? Pode ser a matemática, pode ser as ciências também, né? Enfim, ela pode abranger aí, ela abrange, na verdade, inúmeras áreas. E esse box que eu vou trabalhar com vocês agora, né, que é um box está lá na página 55 do livro de vocês, é um box que aborda aí uma ciência no dia a dia, né? É um box que fala sobre a teoria e hipótese. Então, pessoal, antes da gente entrar, né, de eu comentar esse box com vocês, eu coloquei o fone porque fica melhor para gravar, o áudio fica muito melhor para vocês escutarem. Então, é por esse motivo que eu estou com o fone, tá? Para facilitar, para melhorar, na verdade, o áudio aí para vocês escutarem com uma maior nitidez. Quando a gente começa aí a trabalhar com a teoria das hipóteses, no dia a dia, gente, é muito comum, por exemplo, a gente escutar a palavra teoria quando alguém, na verdade, menciona que fez algum experimento, que está testando alguma hipótese, tá? Então, é muito comum a gente ouvir aí essa palavra, né? Por exemplo, quando a pessoa faz alguma coisa, né? Ou ela vai, na verdade, explicar alguma coisa que aconteceu, ela usa essa teoria para explicar esse fato. E em ciência, esse termo também é usado com outro significado, tá? Quando a gente trabalha com hipóteses aí dentro das ciências, na verdade, o que é uma formulação de hipóteses? Quando eu formulo uma hipótese, na verdade, significa que eu investiguei aquela situação, né? Na verdade, foi uma investigação científica, eu vou formular uma hipótese de alguma coisa, né? Eu vou explicar alguma coisa que aconteceu de forma científica. Então, o que acontece? Então, essa hipótese, né? Na verdade, essa formulação dessa hipótese vai, na verdade, envolver uma situação de observação do fenômeno ou da situação. Na verdade, também, pessoal, a formulação de hipótese, ela vai também o quê? Explicar os testes, né? Ela vai explicar ali os resultados, ela vai descrever quais foram os métodos que foram usados para aquela pesquisa, né? Foi coleta de dados? Foi revisão bibliográfica, né, que eu busquei na literatura informações sobre aquilo, foi pesquisa de casos, né, que eu busquei, peguei determinados casos, né, e eu formulei as minhas hipóteses com essas observações. Então, na verdade, a hipótese são o quê? São as diversas formas que eu posso fazer para estar explicando um determinado resultado, tá? Isso que é aí a formulação das hipóteses. E, por exemplo, foi uma coleta de dados também, né? E o resultado dessa minha hipótese, pessoal, é o que a gente chama de conclusão, né? O que eu concluí com toda essa pesquisa que foi feita, né? Então, quando a gente trabalha aí com hipótese, né? A hipótese, ela envolve aí análise dos resultados, e ela envolve também a comparação aí, às vezes, com outros trabalhos, para que a gente consiga aí concluir, né, e chegar em um determinado resultado, né? Como se fosse aí a conclusão dessa experiência, né? Que está sendo aí propostas. Na figura aí que eu coloquei para vocês, da página 55 do livro, né? Nós temos aí a figura 3.4 e a figura 3.5, né? Basicamente, nessa figura, pessoal, está mostrando que a figura 3.4 mostra uma pesquisadora gravando sons, na verdade, na toca de um roedor, e então ela está aí o quê? Um trabalho de campo. Ela está no campo coletando seus dados, coletando suas informações. Já a figura 3.5 já é diferente. A pesquisadora está num laboratório, né? No caso, avaliando aí os resultados de um experimento relacionado ao Zika vírus. Então, o que eu quero informar para vocês é que
a minha, na verdade, a minha formulação de hipótese, ela pode ser tanto uma pesquisa de campo, ela pode ser uma pesquisa laboratorial, ela pode ser uma pesquisa de coleta de dados, tá? Enfim, não tem, vai depender do que está sendo coletado, do que eu estou tentando formular as hipóteses, vai depender da minha pesquisa, da minha iniciação científica, enfim, depende aí de diversos fatores. O que importa é que no final vai se chegar a uma conclusão, né, que é a resposta ali daquela pesquisa, né, que foi feita. Inclusive, a teoria científica, né, quando a gente trabalha aí com a teoria científica, ela é um conjunto de leis, na verdade, um conjunto de conceitos e também, pessoal, essas leis e esses conceitos têm todos um único objetivo em comum, que é o quê? Explicar diversos fenômenos, tá? É explicar ali a situação, na verdade, que aconteceu. Olha só, quando a gente trabalha aí com a teoria da evolução, né, que foi construída aí a partir das diferentes pesquisas incorporadas aí ao longo do tempo, nessa teoria, pessoal, a teoria evolucionista, né, eles observaram que o quê? Que ao longo dos anos, na verdade, as espécies se transformavam. Eles observaram também que aí a longo prazo surgiram aí outras características também dos seres vivos, inclusive foi se observado também, né? Por que algumas espécies eram semelhantes entre si, né? Do que em relação às outras espécies? Por que algumas compartilhavam em determinadas características? Isso tudo aí foram métodos de observação que contribuíram de certa forma para que no final eu conseguisse formular uma determinada hipótese e conseguir chegar a um resultado e conseguir ter ali uma resposta, né? Então, assim, é muito importante ter em mente que por mais bem sucedida que uma teoria seja, ela pode, pessoal, em um determinado momento ser aperfeiçoada quando surgir novas informações, ela pode também, às vezes, dependendo da situação, ela poderá até ser substituída, né? Se uma outra pessoa encontrar, por exemplo, um resultado melhor, né, um resultado mais preciso, essa pesquisa ela é substituída por uma outra mais precisa, né? Então essas mudanças é muito comum acontecer à medida que novas descobertas começam a surgir. É muito comum também, né, na verdade, quando novos experimentos vão surgindo. Então, as ciências, na verdade, ela é um ramo que ela está em constante mudança, né? Nada das ciências é 100%. Tudo na ciência pode ser que seja, né? Não tem nada assim, é isso igual na matemática, a gente trabalha com uma parte exata. Aqui na ciência, não. Aqui na ciência, na verdade, a gente trabalha com possibilidades que em determinados momentos pode o quê? Ser modificadas, tá? Então, quando eu comentei esse box com vocês, porque é extremamente importante que vocês saibam essas diferenças, entendam em como que funciona a formulação de hipóteses, como que pode acontecer em uma coleta de dados, né? Que esses campos, eles podem ser diferentes. Então, basicamente, esse box, ele trata desses aspectos. Evolução. As ideias de Lamarck. No início aí do século XIX, o naturalista Jean-Baptiste Pierre, né, mais conhecido aí como Lamarck, pessoal, ele sugeriu um mecanismo aí para explicar a transformação das espécies. Lamarck, gente, ele não acreditava, né, que as espécies teriam aí surgido através do fixismo, né? O fixismo nós abordamos anteriormente, que é aquela ideia de que as espécies surgiam aí por acaso e, na verdade, além delas surgirem por acaso, o fixismo também ele aborda, né, que as espécies, além delas surgirem por acaso, elas o quê? Elas permaneceriam sempre com as mesmas características, ou seja, aquilo que surgia por acaso, morria por acaso também daquela mesma forma, não acontecia nenhuma transformação. E Lamarck então veio, né, com suas ideias para tentar provar que o fixismo ele não existia. Então foi aí que o conjunto de ideias que ele teve ficou conhecido como lamarquismo, tá? Nós até comentamos, né, já algumas aulas, né,
é que toda vez que uma determinada pessoa ela contribui, né, de uma forma considerável para um determinado estudo, dentro das ciências, uma forma dessa pessoa ser homenageada é utilizando o seu nome ou o seu sobrenome aí para dar homenagem aí a esse estudo. Tá? Então foi por isso que esse conjunto de ideias que ele teve, né, que ficou aí conhecido como então lamarquismo, tá? Então, pessoal, contrariando aí as ideias fixistas da época, teve um determinado pesquisador francês que ele defendia que os organismos atuais teriam então surgido a partir de outros mais simples e que teriam uma tendência de se transformar gradualmente em seres cada vez mais complexos. Ou seja, a teoria, né, inclusive, a origem desses seres mais simples, né, que poderiam gerar aí seres mais complexos, surgiu a partir de uma matéria sem vida, que era o que ele falava, como, por exemplo, a gente vai trabalhar no próximo capítulo, como a geração espontânea. O que é isso? A geração espontânea, pessoal, acredita, né? Ela defende a teoria que um ser não vivo gera um ser vivo, tá? Ou seja, como algo que não tem vida vai gerar algo que tem vida? Como assim? Né? É um pouco meio complexo da gente tentar compreender essa teoria. Então, o fixismo, na verdade, né, contrariando então essa ideia fixista, né, esse pesquisador, ele tinha essa teoria, né? Ele acreditava que um ser simples poderia gerar o quê? Seres complexos. Mas será que isso é verdade? Então, Lamarck então veio com toda a sua contribuição para as ciências, né, vem com todo o seu estudo explicar que isso não poderia, né, acontecer. E foi então que ele propôs, né, que ele explicou então as suas ideias. A ideia, na verdade, pessoal, de Lamarck, né, Lamarck sempre defendeu a teoria de que os organismos eles mudam com o tempo e que as espécies atuais, na verdade, elas são descendentes de outras espécies. Essa que era a teoria que Lamarck, né, trabalhava. Olha só, pessoal, para Lamarck também, a evolução ela seria guiada pela necessidade do organismo. Então, pessoal, inclusive, Lamarck ele foi, né, ele teve um determinado livro que ele defendeu que os animais eles criavam aí determinadas estruturas de acordo com a necessidade do animal. Tá? Essa lei, gente, ficou conhecida aí como a lei do uso e desuso. Mas será que isso é verdade? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, essa lei do uso e desuso, ela funciona da seguinte forma. Por exemplo, ele descreve que o uso, por exemplo, frequente e contínuo de um determinado órgão fortalece e quando, por exemplo, essa estrutura para de ser utilizada por um determinado momento, ela vai entrar em desuso, essa estrutura pode se enfraquecer a certo ponto, perder as suas funções e depois essa estrutura pode até desaparecer. Mas será que isso acontece? Por exemplo, essa lei do uso e desuso fala que, então, por exemplo, se nós temos um braço, né, o nosso braço, se a gente não usar o nosso braço, ele vai perder as funções e chegado em um determinado momento ele pode entrar em desuso, que ele vai perder as suas funções e ele pode desaparecer. Mas será que isso acontece? Né? Então, essa ideia de Lamarck, né, que ele formulou essa lei do uso e desuso, na verdade era uma ideia, né, que ele obteve ali de acordo com seus estudos. Inclusive, pessoal, quando ele tenta explicar, né, essa lei, ele usa esse exemplo que está na página 57 do livro de vocês, essa figura 3.9, né, que tem o desenho aí de um tamanduá. E ele usa, para tentar explicar a lei de uso e desuso, ele usa a característica da boca de um tamanduá.
que ele falava? Ele falava que a língua do animal teria se desenvolvido em resposta à sua necessidade alimentar e o desuso desse... Na verdade, pessoal, a gente sabe que o tamanduá ele usa a sua língua para quê? Para capturar, né, os insetos. Só que o Lamarck afirmava também que devido à questão do desuso, né, por outro lado, os dentes teriam aí desaparecidos porque eles não tinham nenhuma função, porque ele usava a língua, ele não usava os dentes. Tá? Então, ele tinha aí, na verdade, ele menciona, né, nos trabalhos dele, diversos exemplos, né? Será que isso procede? Né? Tem um tamanduá aí com a língua para fora, mas será que ele perdeu os dentes? Porque, na verdade, como os dentes entraram em desuso pela falta de utilização, então, na verdade, esses dentes teriam desaparecido por falta de uso? Será que isso realmente procedia? Outro exemplo também, pessoal, que ele citou, né, em relação aí ao caracol, na página 56 do livro de vocês, tem que é essa figura aí que eu coloquei para vocês, né, do caracol. Essa projeção na cabeça do caracol são tentáculos. Lamarck falava, gente, ele acreditava que esses tentáculos aí do caracol, ele teria se desenvolvido para que os caracóis pudessem detectar objetos ao seu redor. Ou seja, o caracol precisou, então resolveu nascer do acaso um tentáculo. Por exemplo, a gente está precisando por exemplo, de comer coisas mais duras. Então, na verdade, os nossos dentes vão identificar que a gente está precisando disso e vai nascer dentes mais fortes, dentes maiores. É como se fossem essas ideias, tá, pessoal? E depois que a gente mudasse, esses dentes desapareceriam, porque eles entrariam em desuso. Então, o Lamarck ficou conhecido, pessoal, por ter essas ideias, tá? Que é a lei do uso e desuso e também a lei da herança das características adquiridas. Mas assim, pessoal, hoje em dia, a gente sabe que essa lei de Lamarck, né? Ela não tem ela não está totalmente correta, né? Parte dela está correta, mas uma grande parte também está incorreta. Porque nós sabemos que o ambiente, ele só altera as características do organismo dentro de certos limites. Como, por exemplo, isso vai depender também, gente, da constituição genética do organismo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, olha só para vocês verem. Se nós temos um filhote, vamos usar como exemplo um filhote de cachorro, né? O cachorrinho, né, o filhote, ele pode crescer mais, desde que ele tenha o quê? Se ele tiver ali acesso ali a uma boa alimentação, se ele for subnutrido, né, ele pode crescer bastante. Em relação àquele que for o quê? Aquele que come menos, ou aquele que não tem uma boa alimentação, não come uma ração adequada, não toma uma vitamina, não toma um vermífugo, né? Nós sabemos que aquele que é mais bem tratado, ele pode se desenvolver melhor do que aquele que tem uma pouca alimentação. Mas isso também vai depender, sabe por quê? Se esses genitores, né, se esse pai e se essa mãe for de raça pequena, esse cachorro, gente, pode comer o tanto que for, que ele vai permanecer o quê? Que ele vai ficar no tamanho normal, né? De acordo com a raça dele. Raças pequenas de cães não vão ficar, não alcançam tamanhos grandes, né? Nós sabemos que se os genitores forem pequenos, a prole também será uma prole pequena. Mesmo que eu dê bastante alimento para ele, né? Bastante vitamina, mesmo que eu faça todo um trabalho, ele será pequeno. Por quê? Porque ele vai herdar as características aí dos seus genitores, né, dos seus pais. Em relação, pessoal, à lei da herança das características adquiridas, Lamarck também escreveu que as modificações que ocorriam em organismo, elas seriam aí preservadas nas gerações seguintes. Ou seja, muitos cientistas daquela época, né, acreditavam que as características adquiridas de desenvolvimento pelo uso e também pelo desuso, né? Pelo uso e questão da atrofia e pelo desuso das estruturas, ou seja, quando não usava mais as estruturas, elas
desapareciam, né? Seriam aí o desuso. Elas eram também, gente, influenciadas aí pelo ambiente, tá? Então, de acordo com o ambiente, é que fazia com que as espécies desenvolvessem determinadas estruturas e utilizassem essas estruturas. Inclusive, pessoal, olha para vocês verem, e isso daí ia um pouco mais além, tá? Inclusive, falava-se que essas características influenciadas pelo ambiente seriam passados para os descendentes durante a reprodução. Ou seja, o caracol, então, um exemplo do caracol. De acordo com o ambiente, foi necessário ele ter tentáculos para identificar as coisas que estão ao seu redor. Então, tá, isso foi uma característica que foi adquirida por questões ambientais. Então, isso era importante. Então, na hora que esse caracol cruzasse, essas características do tentáculo seria passada para a sua prole, né? Os filhotes nasceriam todos com tentáculos. Então, é uma coisa muito estranha, né? Na verdade, essa situação aí que ele falava, né? Sobre em relação aí à transferência, né? A lei da herança das características adquiridas, que o organismo, ele adquiria características de acordo com o meio ambiente que ele estava, e essa característica, se fosse interessante, seria passado para os seus descendentes, para a sua prole, no momento ali da reprodução. Mas assim, pessoal, de acordo com o conhecimento, né, aí atual na área da genética, ela invalida, na verdade, a lei da herança das características adquiridas, porque nós sabemos que apenas os genes dos gametas e das células germinativas, né, que são aquelas células que originam os gametas, é que são passadas para os seus descendentes, tá? Então, ela, de certa forma, então ela o quê? Ela não procede, né? Lembrando também, gente, que quando a gente estudou aí a questão celular, né, igual essa questão aí do uso e do desuso de órgãos, né, e de outras estruturas, nós sabemos que isso não altera em hipótese alguma o DNA de uma célula, não, né? Então, na verdade, isso não vai alterar o DNA dos genes que vão ser transmitidos para os meus descendentes. Então, o que acontece? Agora, nós sabemos que se ocorrer mutações, por exemplo, né, uma mutação aí causada por uma radiação, causadas aí por certas substâncias químicas e por outros fatores ambientais, aí sim pode mudar o DNA. Agora, uso e desuso, isso não é característica genética de DNA, né? Então, isso daí não pode ser modificado. Isso não acontece. A lei do uso e desuso, ela não procede, porque nós sabemos que as nossas características que a gente herda, elas estão contidas o quê? No DNA das nossas células, né? E não por questões ambientais que se modificam ali de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a necessidade do organismo. Então, quando a gente trabalha aí com as ideias aí, na verdade, né, de Lamarck tinha essas ideias, tá? Ele defendia aí essas teorias, essas duas teorias, a lei do uso e desuso e também a lei das características. Bom, pessoal, por hoje nós finalizaremos a nossa aula. Na semana que vem, nós vamos terminar este capítulo e eu vou disponibilizar aí os exercícios para vocês fazerem, tá? Ah, gente, lembrando também, na semana que vem, eu vou corrigir com vocês também a lista de exercícios que foi encaminhada aí para a escola, combinado? Então, fiquem atentos, peçam os responsáveis de vocês para irem até a escola, providenciar, pegar essas listas, entrem em contato com a secretaria, verifique o horário que está funcionando e na semana que vem, tá? Eu já estou combinando com vocês que nós faremos aí essa correção de exercícios dessa lista e faremos também, e continuaremos também, na verdade, terminaremos o capítulo do nosso livro, combinado? Bom final de semana para vocês, um beijo, fiquem com Deus, até semana que vem.